Amém, Shirley. Jane maravilhosa, pode Bom ficar à dia, disposição. bom dia a todos. Gratidão por estar aqui, podendo compartilhar desse momento com vocês. Então, a nossa metáfora hoje, né? Acho que a Shirley já pode começar a gravar aí ela já tem as coordenadas, né, Tati? Achei. Tá. Quando eu falar Shirley, na próxima vez você já sabe que é para parar. Mas é isso aí. A nossa metáfora hoje, eu quero que enquanto você vai ouvindo, você vá imaginando o que eu estou narrando aqui no decorrer do texto, para que assim, na sua... Estão me ouvindo bem? Para que você, na sua visualização, você comece a imaginar e assim você consiga extrair o máximo do que esse texto vai trazer para você e você já vai elaborando aí o que ele vai estar trazendo ao teu coração para você compartilhar conosco brevemente. Então, a nossa metáfora de hoje diz assim: o teto que se quebrou. É uma história sobre crises e rupturas que podem remover limitações invisíveis que nos impede de alcançar né? Então, quantas vezes, né, nós passamos por situações em que criamos oportunidades inesperadas para crescimento e novas perspectivas. Então, tá assim, cortando aqui. Tá ouvindo? Aqui tá cortando também. Oi, tá ouvindo? Fala aí. Tá ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo? Se cortar mudo, eu mudo de aparelho. Melhorou? Então, assim, aqui conta uma história, né? Nossa metáfora diz assim: Ana vivia em uma casa com um teto baixo que impedia de ficar totalmente em pé. Com o tempo, ela se acostumou a andar curvada, a ponto de esquecer como era estar ereta. Então, seus músculos se adaptaram a essa postura limitada. Um dia, durante uma forte tempestade, um raio atingiu o teto da sua casa e uma parte dele desabou. Inicialmente, Ana entrou em pânico. A chuva entrava, o vento era gelado e ela se sentia exposta e vulnerável. Mas, quando a tempestade passou, ela notou algo incrível. Pela primeira vez em anos, ela podia ficar em pé, completamente ereta, nesse espaço onde o teto havia caído. Então, assim, olhando para cima, viu o céu estrelado, infinitamente mais vasto do que o seu teto familiar. Nos dias seguintes, em vez de consertar o teto exatamente como antes, ela decidiu reconstruí-lo mais alto, com espaços abertos para que sempre pudesse ver o céu. Então, o desastre, que parecia devastador, revelou-se uma oportunidade para Ana descobrir a sua verdadeira estatura. Então, aqui nós podemos ver como que essa metáfora nos demonstra que muitas das vezes nós estamos com estruturas limitantes em nossa vida, né? Que se quebrem para que possamos redescobrir o nosso potencial e enxergar possibilidades maiores. Se não tivesse entrado a chuva, a tempestade, o vento, e tivesse quebrado o teto da Ana ali, ela não ia ver que tem um céu lindo estrelado lá fora, um céu que ela poderia alcançar. E trazendo para a nossa vida, seja pessoal, profissional, né? Então, nós, muitas das vezes, passamos por situações devastadoras, como separações, perdas de emprego, mudanças forçadas, com que faz o quê? Com que nós rompêssemos, né? Da gente se mover, ficarmos ereta, porque às vezes a gente está tão acostumada num ambiente que nós nos encurvamos para aquela situação,
né? Aquela maneira como nós vivemos, mas quando vem as crises, as inseguranças, os intempéries externos, o que acontece? Nós não somos obrigadas a nos mover. Você não vai ficar mais parado, encurvado. Quando a gente nos move, nós nos movemos, nós vamos ver um outro céu, um outro mundo, a gente vai ver uma amplitude maior do espaço e que a gente pode alcançar. Então, assim, trazendo para a nossa vida, eu quero que você faça aí na sua imaginação um exercício prático, né? Que diz assim, comece a refletir sobre algo na sua vida que foi perdido ou interrompido, assim, né? Num piscar de olho. E em seu diário, no seu dia a dia aí, você possa começar a notar limitações ou rupturas que aconteceu na sua vida, né? E que tipo de novo teto você deseja construir, né? Para que honre essa nova amplitude descoberta. Então, assim, trazendo para a minha interpretação do que essa metáfora nos diz, aqui ela nos diz muito sobre a gente se permitir sentir medo, sentir incerteza, e muitas das vezes situações que nos traz segurança, porque é a maneira da gente crescer, é a maneira da gente construir um teto mais alto para que novos lugares, novas posições nós alcancemos. Então, assim, essa metáfora também, ela nos traz aí que nós vivemos muitas das vezes engessados, né? Nós vivemos tão engessados que nós não conseguimos nos mover. A gente acostuma, a gente pensa que é pequenininho, que nós estamos sempre pequenininho e vamos continuar pequenininho. Mas a gente precisa muitas das vezes passar por situações, por tempestades que arranquem nosso teto para que nós possamos, mais uma vez, ficarmos ereta para a vida, né? E ficarmos ereta para as situações que a vida nos traga. Então, essa metáfora ela é bem objetiva, né? Nesse sentido. E aí eu quero que você traga para você aí, né? Qual teto, analise aí, observe bem, pense bem, qual é o teto baixo que você já normalizou na sua vida atual, né? Ou na tua vida profissional. E que tempestade você tem evitado. Muitas das vezes a gente evita que situações intempéries externas, que a gente enfrente uma tempestade, né? Para que. Por quê? Porque essa tempestade ela é necessária para que finalmente nós fiquemos em pé e vejamos um novo céu. Então, assim, essa metáfora ela diz justamente sobre esse novo teto, né? Que teto? Como é que está o seu teto, o teu mundo, né? Ele está quebrado? Como é que ele está nesse sentido da estrutura dele? Será que nós estamos encurvada, né? Para a vida, para situações que estão aí batendo no nosso telhado, nos pedindo, né? Para que nós possamos criar um teto mais alto? Então, fica aqui, né? A minha metáfora no sentido de que você observa, seu teto quebrou, está entrando vento, está entrando chuva, está entrando tempestade. O que eu vou fazer? Eu vou ficar mais encurvada e deixar a tempestade cair na minha cabeça? Ou eu vou tentar construir um teto mais alto? Então, assim, essa metáfora, ela nos diz sobre isso, para a gente começar a olhar para a nossa vida, seja pessoal, seja profissional, né? O que eu preciso fazer para mim não me encurvar e sim construir um teto mais alto, para mim ficar ereta e ver o céu estrelado que lá fora me espera. Então, fica aí, né, a minha metáfora. Shirley,